E aí, galera? Beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Depois de um mês sem capítulo novo de Berserk, saiu finalmente o capítulo 371. Será que esse capítulo tá melhor do que os últimos? Tá pior? Tá a mesma coisa? Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise completa do capítulo, resumindo, criticando e teorizando sobre ele. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. O capítulo 371 se chama Uma Luz Opaca em uma Terrível Noite Escura, e começa ainda com o pessoal no barco tentando entrar no lugar em que o Guts se trancou. Silk decide invadir o quarto na sua forma astral, onde ela dá uma boa olhada no estado do Guts, que está da mesma forma que nós vemos nos últimos capítulos, em completo estado de derrota. O Guts olha para sua espada e vê refletindo nela todas as batalhas que ele travou até aqui. E galera, ver esse quadro aqui com as memórias do Guts me fez entender o porquê de esse capítulo ter demorado tanto para sair. Tá incrível demais essa página. É a mais pura essência de Berserk que o Miura trazia pra gente. Continuando, Silk vê em destaque nas reflexões de Guts a figura de Griffith, mas esse pensamento é trancafiado pelas presas do demônio interno do Guts, e quando isso acontece, a Silk começa a ser expulsa de sua mente, ao mesmo tempo que o Guts berra em desespero e começa a afundar em sua própria consciência, enquanto pensa que tudo que ele fez até hoje, todas as suas batalhas, foi tudo em vão. E depois disso, o protagonista cai quase que em posição fetal, completamente derrotado. A Silk acaba voltando para o seu próprio corpo e vê Roderick e os outros homens finalmente desistindo de falar com o Guts e indo embora. Só que tem mais um problema acontecendo. O afundamento da ilha está causando um grande rebuliço no mar, o que pode acabar representando um grande perigo para a tripulação. Enquanto tudo isso acontece, a Silk reflete de forma melancólica, expondo metaforicamente a situação atual de todos eles. Estão afundando, sendo feitos em pedaços, e tudo indo ao fundo do mar gélido, até mesmo sua voz. Por fim, ela chama por Guts. Depois disso, vamos para Falconia, onde Sonya, acompanhada por Mully e Irvine, ou Irvine, não sei como se fala, espera por algo no topo da muralha da cidade. Mas logo Locus e Grumbeld se juntam a eles, o que faz Mully perceber que algo muito importante estava por vir. Sonya finalmente avisa do retorno dele, e então, do céu luminoso surge Zod, que voa em direção à cidade, indo especificamente para o ponto em que eles esperam. Griffith chega ao chão com Casca em seu colo, e quando vê isso, Sonya arregala seu olho, como quem é surpreendida por algo ou ao menos se preocupa muito com algo. Essa reação da Sonya pode ser algo importante, e eu comento daqui a pouco. Mas enfim, é assim que o capítulo 371 acaba, com Griffith chegando em Falconia com Casca em seus braços e um sorriso de um cínico desgraçado na cara. Não foi dada nenhuma previsão sobre o próximo capítulo. Agora dando uma opinião mais crítica, primeiro falando sobre a arte, tá simplesmente incrível. Sério mesmo, eu acho que esse capítulo teve o melhor desenho desde o retorno de Berserk. Não é que a arte nos anteriores estava ruim, mas tinha algumas falhas aqui e ali, algumas coisas não tão detalhadas e tudo mais. Mas aqui tá simplesmente incrível, especialmente esse quadro com a memória das batalhas do Guts e esses quadros todos envolvendo Falconia. Tá lindo demais, galera, e eu finalmente me senti lendo o mesmo Berserk da época em que o Miura fazia. Mas apesar de o desenho estar muito bom, eu ainda tenho um grande problema com esse capítulo, que é basicamente o mesmo que eu venho tendo com os últimos. A sensação que dá é que a história não avança muito a cada capítulo. Desde o capítulo 368, o Guts está na exata mesma situação. Já faz quase meio ano e em todos os capítulos a situação é a mesma. É de desolação e a sensação de derrota, que é o foco principal de todos esses últimos capítulos, seja com a ilha afundando ou seja agora dentro desse barco. Não que eu ache que esse desenvolvimento da depressão da galera seja negativo, é até necessário na verdade, mas a impressão que dá é que tá tudo muito parcelado, sabe? A gente vê um pouquinho de sofrimento em um capítulo,
um pouquinho de sofrimento no outro, um pouco no próximo, e no fim, tá dando tudo na mesma. Teria sido melhor se eles tivessem conseguido desenvolver tudo isso em menos tempo, sabe? Normalmente, quando acontece esse tipo de situação de grande derrota, há um arco de desenvolvimento dos personagens que, resumindo aqui com as minhas palavras, é feito em 3 etapas. O baque inicial, que é o momento de choque onde os personagens ficam simplesmente sem ação. A consequência, que é no que essa situação desencadeia, o problema causado propriamente dito. E, por fim, a resolução, que é como o personagem vai lidar com tudo isso, dando a volta por cima, aprendendo uma lição, tendo uma evolução e tudo mais. Nesse caso, o baque inicial é o que estamos vendo, que é esse estado completamente inerte do Guts, que ainda está assimilando a situação. Depois viria a consequência, que não sabemos o que é, mas há algumas teorias, como a dominação do demônio interno do Guts, o uso do Behelit, ou sei lá. E por fim, veria a conclusão, que é como o personagem vai lidar com isso ou não, e o impacto que isso vai ter para a continuação da jornada, como uma evolução do personagem e tudo mais. Em todos esses capítulos que se passaram, o Guts ainda está nesse primeiro estágio, o do baque. Só que 1 ou 2 capítulos já deveriam ter sido suficientes para desenvolver toda essa questão do baque inicial da derrota. E nesse momento nós já deveríamos estar vendo as consequências de todos esses problemas emocionais. Mas ainda estamos na primeira fase, mesmo depois de tantos meses. E só talvez no próximo capítulo, que nem sabemos quando vai sair, eles finalmente avancem nessa trama. E se está demorando tanto só para mostrar a primeira etapa, imagina quanto tempo não vai levar para cumprir todo esse desenvolvimento da queda do Guts. Vamos ficar 1 ano inteiro só vendo o pessoal sofrendo incessantemente pela destruição da ilha e o sequestro da casca? Sei lá, seria bom se eles conseguissem desenvolver isso um pouco mais rápido. E só para constar, a ideia de todo esse sofrimento passado pelo Guts não é ruim, pelo contrário, é excelente. E todas essas reflexões que o personagem vem tendo não são incoerentes com ele ou com sua história. Pelo contrário, fazem todo sentido com a jornada do Guts. O problema todo para mim está sendo a velocidade da progressão disso. Eu estou para fazer um vídeo aqui no canal explicando o porquê de eu não estar gostando muito da direção que o mangá vem tendo. Será um vídeo onde eu vou dar uma explicação mais detalhada sobre tudo isso, e eu acho que quem assistir vai concordar com o que eu vou falar. Mas então, falando do outro núcleo do capítulo, temos também a chegada de Griffith em Falconia, que talvez tenha sido a única progressão real que teve na história nesse capítulo, mas que também foi pouca, já que literalmente só vimos o Griffith chegar. Agora basta vermos como vai se desenvolver toda essa trama envolvendo a recepção da casca por parte desse novo bando do Falcão, especialmente por parte da Sonya e da Charlotte. De forma geral, para mim foi um capítulo legal, especialmente pelo desenho e pelo trabalho dramático que foi feito, mas que decepciona um pouco na questão de densidade. Eu esperava mais de um capítulo que demorou 2 meses para sair, e olhando para esse capítulo e o último, eu acho que o conteúdo dos dois somados poderiam dar um único capítulo. Talvez investindo o espaço das páginas em quadros menores, principalmente no último capítulo, daria sim para juntar o conteúdo deles em um único capítulo. Enfim, minha crítica final é essa. Um capítulo legal, mas entre aspas incompleto. Como de costume nesses vídeos, eu também costumo dar teorias para os futuros capítulos me baseando no atual. Mas devido ao pouco avanço da história, eu não tenho tanto o que teorizar não. Mantenho quase tudo o que disse no capítulo passado, mas dessa vez estou ficando mais convicto sobre a teoria de o Guts finalmente surtar e se entregar a Berserk Armor, que foi o que esse capítulo está dando a entender por aquele momento em que a Silk é expulsa da consciência dele. Caso isso aconteça, eu acredito na possibilidade de Skull Knight aparecer para controlar o Guts, já que ele com certeza é o único que poderia fazer isso. Muito está se falando também sobre o Behelit do Guts se ativar nesse momento de desespero e ser oferecida a ele a opção do sacrifício. Nesse capítulo, enquanto mostra a ilha se afundando no mar, é mostrada uma luz estranha no olho do redemoinho na água, como se algo mágico estivesse acontecendo ali. Quem sabe aquilo não é o início da aparição da mão de Deus, já que eles aparecem justamente em uma espécie de tornado mágico. Mas, embora eu ache que esse poderia ser um foreshadow curioso, eu não acho que isso vai realmente acontecer. Mas quem sabe, né? Não duvido de nada.
Algo que também parece que será importante em um futuro próximo será essa reação da Sônia ao ver a Casca. A Sônia é a profetisa de Griffith, e ela quase sempre está alheia, sem se preocupar muito ou se impressionar com as coisas. Mas o olhar dela nesse momento em que Griffith chega com Casca é realmente o de alguém que está ou muito surpreso ou muito preocupado com alguma coisa. Isso pode reforçar a teoria de que a Casca, de alguma forma, será a queda de Griffith. Claro que pode ser também só ciúmes, já que a Sônia morre de ciúmes do Griffith. Mas sei lá, pra mim pareceu ser mais sério do que isso. Isso era tudo que eu tinha pra falar do capítulo 371 de Berserk. Foi um vídeo um tanto mais curto do que eu normalmente costumo fazer sobre os capítulos que saem, mas é porque realmente não se tem tanta coisa assim pra falar. Eu sinceramente gostaria que tivesse, depois de 2 meses. Mas enfim, deixem nos comentários o que vocês acharam do capítulo, os pontos positivos e negativos, se vocês concordam com as minhas opiniões aqui e quais são as teorias de vocês para os próximos capítulos. Até a próxima, galera!